Tudo bem, pessoal? É isso aí, né? Vamos lá, continuando a nossa aulinha aí agora. Vamos falar algumas coisas do início aqui, né, do estatuto. Então, vamos lá. Alguma coisa que eu acho que é relevante, tá? Então, vamos lá. O estatuto determina, ou melhor dizendo, ele define o que é um servidor. Acho isso importante, hein? Então, vamos colocar um asterisco aqui. É a pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou em comissão. Então, retificando o que eu disse, acho que na primeira aulinha eu falei que cargo comissionado ele não seria regido pelo estatuto, e ele é, né? Então, tanto os cargos efetivos quanto os comissionados são estatutários. O que é cargo público? É um cargo criado por lei com um nome próprio, tá? Tem uma denominação própria, tem uma quantidade certa e quem paga é o município, os órgãos, né? Se for uma autarquia, e compete ao seu titular, ou seja, o titular do cargo é o servidor, né? Que entra naquele cargo, algumas atribuições e responsabilidades. Pode ver que no edital da prefeitura consta quais são, qual é o salário, o nome do cargo, consta as atribuições e responsabilidades e consta também o que é necessário para ser um servidor público para se inscrever no cargo. Brasileiro nato, está em dia com as obrigações militares e eleitorais, não é? Não está com seus direitos políticos cassados, dentre outras. Tudo isso consta lá no edital do concurso. E esses requisitos estão lá no artigo 10 do Estatuto, a gente vai ver daqui a pouquinho. Não pode prestar serviço gratuito, a não ser nos casos previstos em lei. Por exemplo, não no município, mas, por exemplo, o jurado, ele é gratuito, o mesário nas eleições é gratuito, tá? Os cargos públicos são considerados de carreira, então existe cargo de carreira e cargo isolado, os de carreira integram determinada classe, enfim, aqui não acho importante, tá? Importante sim a partir do 10 aqui, ó. Os requisitos, essa é outra parte muito importante. Requisitos para investidura no cargo. Ou seja, ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei e a Constituição Federal, que diz quais são os requisitos para um estrangeiro se tornar um servidor público. Gozo, né, dos direitos políticos, não ter os seus direitos políticos cassados por sentença transitada em julgado, quando for brasileiro. Quitação com as obrigações militares eleitorais. Veja, até segunda-feira agora, dia 9, é o prazo para justificar porque que não votou na eleição. Caso contrário, perde os direitos eleitorais, não pode concorrer a cargo público. 4. Nível de escolaridade exigido, está lá no edital, fala nível médio, fundamental, superior, e até vai estabelecer as condições mínimas, inclusive de preparo, né? Então, ou de formação. Por exemplo, se for médico, tem que ter diploma reconhecido pelo MEC e tudo mais que foi exigido. Idade mínima 18 anos. Não tem como ser servidor público com menos de 18 anos. Atribuição do cargo, importante também, pessoal, 18 anos. A atribuição do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos, como diploma e outras coisas mais. Pessoa, olha aqui que legal o estatuto, ele já determina que portador de deficiência tem o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência, tá? Então não adianta uma pessoa ter uma deficiência que não permite ele realizar aquele tipo de trabalho. E aí é garantido, assegurado 5% das vagas para os deficientes, tá bom? Muito bem, provimento, ou seja, como que é que se preenche os cargos públicos, né? O preenchimento dos cargos públicos. Far-se-á, ou seja, será feito mediante ato da autoridade competente de cada poder, ou seja, é dar a posse, né? Primeiro ele nomeia, quem que nomeia? O prefeito nomeia, tá?
ele nomeia. E o chefe da repartição dá a posse quando for assumir, tá? A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Então, tem a nomeação, feita pelo prefeito, e depois a posse. Formas de provimento. Como é que surgem vagas na prefeitura, no serviço público em geral? Né? Como é que você preenche? Nomeando pessoas concursadas. Tem um cargo lá e ele vai ser preenchido através de uma promoção, se evidentemente houver uma estrutura em que alguns cargos possam ser promovidos. Ascensão seria subir para o cargo imediatamente superior. Uma transferência às vezes, né? A pessoa vem de um lugar e vem para outro transferido. Reversão. Ok? O que é reversão, pessoal? As pessoas dão um branco aqui, né? Tive até que consultar. Branco acontece. Reversão é o funcionário que é aposentado, é o aposentado que volta para o serviço público. Tá? Não sei se vocês se lembram, no começo do governo Bolsonaro, ele quis pegar funcionários aposentados do INSS e trazê-los de volta para a ativa, oferecendo essa oportunidade, né? Mas reversão ele vem da aposentadoria e volta para o cargo anteriormente ocupado. Aproveitamento é assim, imagine que uma pessoa sofreu uma limitação na sua capacidade física ou até intelectual ou até aquele cargo dele não é mais, ele não existe mais. Ele é então aproveitado em outro cargo, tá? A reintegração, pessoal, é quando o funcionário foi demitido e aí ele consegue reverter isso através de uma sentença judicial e ele é reintegrado ao serviço público. Recondução é o seguinte, imagine que, por exemplo, um fulano, né, João, vamos chamar de João. O João, ele foi demitido, tá? João foi demitido. Tendo sido demitido, ele entrou com um processo na justiça e conseguiu reverter a punição dele de demissão. E aí ele vai ser reintegrado no serviço público no mesmo cargo que ele ocupava antes. Porque o cargo, pessoal, ele tem uma titularidade, um nome, e tem também uma lotação, né? Lotação. Ou seja, ele é escriturário e estava lotado lá no departamento de obras. Se ele consegue a reintegração, ele volta ao cargo, estava demitido, e a lotação vai ser a mesma. Só que, imagine que aconteceu o seguinte, quando o João foi demitido, passou um tempo até ele reverter essa decisão na justiça. Demorou anos, tá? Ó, pessoal, só para lembrar, se a reversão foi na justiça, porque ficou provado que ele não cometeu aquele delito ou que aquele delito não aconteceu, ele vai ser reintegrado e ele vai ser indenizado. Ele vai receber todos os direitos, inclusive salários que ele deixou de receber durante todo aquele período que ele ficou, entre aspas, demitido. Mas vamos lá. Aconteceu isso com o João. Então teve um cargo lá, um cargo X, um cargo de escriturário, que foi agora preenchido pelo José. O José que está trabalhando naquele cargo, naquele local. Bem, mas aquele cargo, o João vai ser reintegrado, ele vai voltar a ser dono daquele cargo, titular daquele cargo. O que acontece com o José? Seguinte, o José, ele não foi aprovado em concurso público, ele trabalhava lá numa outra secretaria, no outro lugar, e ele foi aproveitado, enfim, ele foi transferido, o José foi transferido por cargo do João.
Aí o João é reintegrado, o que acontece com o José? O José volta para o cargo anterior dele, ele é reconduzido ao cargo, tá? Recondução. Isso também vai acontecer no caso de o João ter perdido uma determinada função e conseguiu reverter isso, e o João perdeu aquela função, foi para outra, conseguiu na justiça ou administrativamente a voltar, ele é reconduzido ao cargo, tá bom? Entenderam? Isso é a recondução. Também vi, pessoal, só para ilustrar melhor a recondução, né? Eu dei um exemplo de recondução. Um outro exemplo seria o seguinte, ó. Imagine, por exemplo, que o João ocupava um cargo X. Aí, o João foi promovido para um cargo Y. Só que nesse cargo Y, ele tinha que passar por um estágio probatório, né? Um período de adaptação e tudo mais, e ele não é aprovado nesse período. O que acontece com o João? Ele é demitido, mandado embora? Não, ele é reconduzido ao cargo X que ele ocupava antes. Entenderam? Isso também é uma recondução. Muito bem, então. Como que acontece agora a nomeação? Artigo 14. Ela é em caráter efetivo, quando se trata de cargo isolado, de provimento efetivo de carreira, ou em comissão, cargos de confiança e de livre exoneração. Cargo efetivo é aquele cargo que você entra através de concurso. Você passa no concurso, fica 3 anos naquele cargo e você efetiva na carreira. Em comissão, é cargo de confiança. Você ocupa aquele cargo porque você é da confiança, por exemplo, do prefeito. E claro, o prefeito pode te exonerar daquele cargo a hora que ele quiser, sem processo administrativo, sem nada, tá? Porque ele é de livre exoneração, depende apenas da vontade do prefeito, tá? Estou dando exemplo do prefeito porque o concurso é da prefeitura. Artigo 15. A nomeação para o cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Então, nomeação de cargo de carreira em cargo isolado ou efetivo tem que ter aprovação em concurso público de provas. Você sabe, é a prova que vocês vão prestar. E de provas e títulos. Imagina, por exemplo, que para a pessoa ingressar lá, ele tem que prestar uma prova e também, por exemplo, se ele tiver um título de doutorado ou de pós-graduação, ele ganha algum ponto. Isso é provas e títulos, tá? E obedecida a ordem de classificação e o prazo de validade do quê? Do concurso, né? Prazo do concurso, tá? Então, a ordem de classificação. Tudo isso aqui, pessoal, é previsto no edital, tá? Quando sai um edital para um concurso, ele já prevê tudo isso daí. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante progressão, né, ou promoção e acesso, serão estabelecidas por lei complementar na administração direta e por atos dos dirigentes superiores das autarquias, das fundações, na Câmara Municipal, que fixarão as diretrizes do sistema de seus servidores, observando o prazo, a forma estabelecida em artigo de lei, tá? Acho que vocês entenderam, não precisa grande explicação, né? Promoção, vamos ver o que é a promoção. O servidor será promovido com observância dos seguintes critérios. Uma avaliação, ele tem que ser avaliado, né? A titulação, a assiduidade, a relação hierárquica para com o cargo pretendido, o tempo de serviço na prefeitura e a disciplina. Então, o servidor será promovido por avaliação, título, ele pode conseguir diplomas e títulos, assiduidade, ou seja, se ele falta ou não, relação hierárquica com o cargo pretendido, ou seja, se ele obedecia à hierarquia e também se aquele cargo que ele ocupa dá acesso
aquela promoção, tá? Porque às vezes não dá. Tempo de serviço na prefeitura e a disciplina, né? Se ele era disciplinado. A pontuação de cada item acima citado será definida em edital da administração direta e por atos dos dirigentes da autarquia, fundação ou da Câmara Municipal. Tá certo? Pontuação depende de edital na prefeitura e depende de atos da Câmara, da fundação ou da autarquia. Falando sobre o concurso público, é o artigo 17, né? A primeira investidura em cargo de provimento far-se-á na forma do disposto do artigo 15, podendo ser utilizado também provas práticas, ou seja, a primeira investidura no cargo é feita mediante concurso de provas e títulos e pode ter também prova prática de motorista e etc, tá? Artigo 18. O concurso público terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, presta o concurso quando ele for homologado, viu, gente? Esses 2 anos, ele só vai passar a contar depois da homologação. O que é a homologação? É quando já todas as fases foram superadas, já tem a lista final e definitiva dos candidatos. Aí vem lá, por exemplo, o prefeito e homologa. Homologar, ele homologa. Homologar é tornar aquilo que a partir daquele momento válido legalmente falando. Então, é publicado no Diário Oficial a homologação, tá bom? 2 anos. Então, você prestou um concurso em janeiro, ok? Ele foi homologado em setembro de por exemplo, 2023. O prazo de validade de 2 anos é contado do dia, por exemplo, 15 de setembro de 2023. 2 anos. E depois, se ele for ser prorrogado, antes de vencer, é claro, 1 mês, 15 dias, não importa, antes de vencer, ele só pode ser prorrogado por mais 2 anos. O prazo de validade do concurso e as condições de realização são fixadas em edital. Lembra que para vocês prestarem um concurso teve um edital? Então é isso. Não se abre novo edital enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com um prazo de validade não expirado. Olha aqui, hein, pessoal, essa é uma informação importante. Não se abre novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior. Então, o Estatuto do Funcionário Público Municipal proíbe que se faça novos concursos se tiver um edital com prazo de validade ainda não expirado. Artigo 19 diz que o edital de concurso estabelecerá os requisitos a serem satisfeitos pelos candidatos. É o edital, como eu já falei. O concurso deverá estar homologado pelo prefeito, lembra que eu falei acima de homologação? Pelos diretores, presidentes das autarquias ou fundações, porque autarquia e fundação é administração indireta, né, pessoal? Então, eles têm diretores, é o diretor que manda lá, não o prefeito. Na administração direta, quem manda no município é o prefeito. E quem manda na Câmara é o presidente da Câmara. Então, o concurso deve ser homologado no prazo de 90 dias a contar do encerramento das inscrições. Então, olha só, desde que encerrou as inscrições, todo o processo de avaliação, classificação e tudo mais tem que acontecer dentro do prazo de 90 dias. Né? Não pode durar eternamente. Essa é uma informação importante, hein? Bem interessante, inclusive, de se saber, vocês aí, ó. Quando que vai acontecer a homologação do meu concurso? No máximo 90 dias depois, né, que se encerraram as inscrições para o concurso. Falando agora da posse e do exercício, né? São 2 coisas distintas, pessoal. Olha só. Digamos que você se inscreveu no concurso, foi aprovado e o concurso foi homologado. Ou seja, homologa o concurso e está aqui os classificados. São esses daqui. Perfeito. Aí, você vai ser convocado para tomar a posse
E para tomar posse do cargo, você vai ter 30 dias, tá? Contados, evidentemente, dessa publicação feita no Diário Oficial. Perfeito? 30 dias. Quem que pode até tomar posse? O próprio servidor ou até por procuração. Eu posso estar, às vezes, viajando no exterior, por exemplo, e deixado uma procuração para alguém ou para um advogado tomar a posse em meu nome. Isso eu posso. Bom, depois que eu tive um prazo de 30 dias para tomar posse, aí eu tenho prazo para começar realmente a trabalhar, tá bom? E isso é o exercício. Eu tomo posse e posso entrar em exercício às vezes no mesmo dia, ok? Um R aqui, exercício no mesmo dia ou no dia útil seguinte, tá bom? Então vamos lá, vamos ler aqui. Artigo 21. A posse se dará, ou seja, dar-se-á, uma mesóclise, né? Toda vez que eu tenho verbo no futuro, eu devo usar mesóclise. Não se dará, mas dar-se-á pela assinatura do respectivo termo de posse. Então, eu fui nomeado, aí eu tenho 30 dias para tomar posse. Eu vou lá e assino o termo de posse, lá junto ao RH, tá? Da prefeitura. E nesse termo vai constar as atribuições do cargo, os deveres, as responsabilidades, os direitos, que eu tenho com relação ao cargo, que não poderão ser alterados unilateralmente, ou seja, não pode só a prefeitura mudar tudo isso, tem que as duas partes estarem cientes e concordarem. Ressalvados atos de ofícios previstos em lei. Tem coisa que pode ser feita pela prefeitura somente porque a lei prevê isso. E a posse? Em quanto tempo? Já falei, 30 dias contados da publicação do ato. Publicou, 30 dias eu tenho o prazo para ir lá no RH e assinar minha posse. Parágrafo 1º. Em se tratando de servidor em licença, imagina o seguinte, a pessoa já é servidora do município, prestou um outro concurso do próprio município e passou. Mas quando ele é nomeado, ele está em licença maternidade, por exemplo, licença doença, alguma coisa assim, ou afastado, por algum outro motivo legal, exceto no caso de licença para tratar de interesse particular, aí não vai valer. Aí o prazo será contado a partir do término do impedimento. Digamos que a mulher estivesse em licença gestante lá, 4 meses. Ela iniciou a licença gestante, saiu a nomeação dela. Ela não teria que tomar posse em 30 dias? Ela vai poder tomar posse daqui 4 meses, quando vence a licença, tá bom? Parágrafo 2º. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Eu já falei ali em cima. Às vezes eu vou estar viajando para o exterior e eu assino uma procuração para que alguém vá tomar posse por mim no meu lugar. Mas sou eu que vou trabalhar, viu, gente? Ele só é o meu procurador. 3º. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação para o cargo, acesso e ascensão. Então, posse é para nomeação, para acesso e ascensão. No ato da posse, o servidor apresentará isso é importante, hein? Isso ultimamente, porque inclusive está previsto em leis. No ato da posse, o servidor apresentará declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Ele vai prestar uma declaração de que ele não tem um outro cargo público que o proíba de assumir aquele cargo. 5º, mas lembra que 2 cargos de professor pode, 2 profissionais da saúde pode, um cargo técnico e um de professor também pode, desde que o horário de serviço seja compatível. 5º, isso aqui é a Constituição que prevê isso. 5º, será tornado, não é tomado, é tornado sem efeito, o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto por esse artigo. Então, se ele não tomar posse em 30 dias ou depois que vencer o prazo de licença, de impedimento dele, se ele não tomar posse,
Sem efeito a nomeação, ele perde o direito ao cargo. Não tem choro nem vela, nem fita amarela. Artigo 23. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Tem sempre exame médico, né? Chama-se exame médico, muitas vezes não é mencionado o médico, admissional. O exame admissional é esse exame médico prévio, os cargos públicos todos têm isso. Parágrafo único. Só poderá ser empossado, ou seja, tomar posse, aquele que for julgado apto fisicamente, mentalmente, psicologicamente para o exercício do cargo. Se no exame admissional detectar que ele não está apto física ou mental ou psicologicamente, ele pode ser reprovado e aí não pode tomar posse. É claro que cabe recurso. Artigo 24. O exercício, o que é o exercício? É o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Eu tomei posse, por exemplo, na sexta-feira, dia 7 de janeiro. Eu posso começar a trabalhar hoje mesmo ou daqui um certo tempo, né? E quando eu começar a trabalhar é o exercício. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor, né? É o prontuário dele, tá? Devendo, para tanto, ser o órgão de pessoal devidamente comunicado. Então, sempre que o início do exercício acontecer, vai anotar no prontuário. Se ele interromper também e se ele reiniciar futuramente, vai constar também. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Ou seja, entrou em exercício, apresenta o que for necessário para o seu assentamento individual. O assentamento individual, né, pessoal, são as anotações, né? Anotações, informações, né, que vão constar lá no prontuário, né, no cadastro do próprio funcionário, tá? Artigo 25. A promoção ou ascensão são formas, né, de provimento de cargo público, não interrompe o tempo de exercício. Ou seja, a pessoa ele já está no cargo público, ele é promovido, ou ele está no cargo e for para o cargo imediatamente superior, entre um cargo e outro não há interrupção da contagem de tempo de exercício, tempo de serviço. Por quê? Esse tempo de serviço é importante para aposentadoria, é importante para uma série de situações do servidor, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data da publicação do ato que promover ou ascender o servidor. Então, muitas vezes o servidor ele precisa que vai ser recontado um novo prazo quando ele for para um outro cargo, tá bom? Artigo 26 diz que o servidor transferido ou redistribuído ou requisitado ou cedido, por exemplo, tem funcionário da prefeitura que é cedido para trabalhar no fórum, né, em outros órgãos federais. Então, existe um convênio entre a prefeitura e esses órgãos. E que deva ter exercício em outro órgão municipal ou conveniado, fórum, por exemplo, é conveniado, terá no máximo 2 dias de prazo para entrar em exercício. Então, o servidor, quando ele é transferido ou distribuído, entre o dia que ele deixa aquele exercício, aquele departamento onde ele trabalha, até quando ele assume num outro órgão municipal ou conveniado, ele tem 2 dias para providenciar essa entrada em exercício. Na hipótese de o servidor encontrar-se afastado
Legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do afastamento. Lembra, no caso de licença, etc.? Se aplica aqui também. Artigo 27. O ocupante de cargo de provimento efetivo é aquele que passou em concurso público, né? Fica sujeito ao cumprimento das horas semanais de trabalho constante do seu respectivo concurso público, de acordo com a legislação. Então, se fala 30 horas semanais, 40 horas semanais, tem que cumprir, tá? Parágrafo único. Além do cumprimento do estabelecimento nesse artigo, o exercício de cargo em comissão, exige de seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo o servidor ser convocado sempre que houver interesse da administração, sem qualquer direito à vantagem, salvo os estipulados em lei. Quer dizer o seguinte, o provimento de cargo efetivo, se ele trabalhar mais horas, for convocado, ele recebe hora extra ou vai para o banco de hora para ser compensado. Agora, além do estabelecido nesse artigo, o cargo em comissão, ele não tem direito a receber hora extra, tá? Cargo comissionado, ele está lá para dedicação integral, por isso que ele ganha mais por isso, inclusive, tá? Estágio probatório. Artigo 28. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório período de 36 meses. A Constituição fala 3 anos, né, pessoal? Aqui fala 36 meses, o que é a mesma coisa, não é bem a mesma coisa, mas são 3 anos. Durante a qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo. Então, nesse período vai ser avaliado a assiduidade, se ele não falta, se ele é disciplinado, se é um funcionário que tem iniciativa, se ele tem boa produtividade, se ele é responsável, se ele é eficiente, caso contrário, né, pode ser demitido, tá? Lembra que eu mencionei numa aula qualquer anterior aí, os princípios do direito administrativo? Olha esse último aqui, ó. Primeiro é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A eficiência ela é comprovada mediante a assiduidade, a disciplina, a capacidade, produtividade, responsabilidade. Tudo isso aqui é avaliado e que vai culminar com a eficiência dele. Quando fala eficiência, é tudo isso aqui. Mas também, né, caso em que, se ele não for eficiente, ele pode não ser, né, tornado efetivo, ok? E aí ele é demitido. Parágrafo 1º. 3 meses antes de fim do período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a lei e o regulamento do sistema de carreira, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados aí do inciso 1 ao 6 desse artigo, tá? 3 meses antes já encaminha, porque já está sendo avaliado ali, então já deve ter uma noção de quem esse funcionário é. Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, né? Demitido. Agora, se ele já for estável, ou seja, já tinha estabilidade num cargo anterior, lembra aquela história do João e do José? Ele é reconduzido ao cargo anterior. Perfeito? Muito bem. Estabilidade. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento adquirirá a estabilidade ao completar 3 anos. Por quê? A Constituição Federal prevê isso, tá? 30. O servidor estável só perderá o cargo, ele só vai perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então, olha só, servidor estável, não estou falando daquele ainda que está em estágio probatório não, hein? É aquele que já é estável. Ele pode perder o cargo? Pode sim, se houver uma sentença na justiça transitada em julgado. Ou se tiver uma sentença num processo administrativo disciplinar, que é a PA, no qual lhe foi assegurada a ampla defesa
e procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei, né? Ou mediante procedimento de avaliação periódica. Imagina o seguinte, tem uma avaliação periódica a cada 6 meses, por exemplo. Ele começa a não ter avaliações satisfatórias. Ele pode, por fim, por ineficiência, ele pode perder ineficiência com C. Ele pode perder o cargo. Então, ó, como é que o servidor público perde, né, o cargo? Sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo e por procedimento de avaliação de desempenho. São as 3 maneiras de se perder o cargo. Ok? Avaliação de desempenho, quem trouxe essa novidade foi justamente o artigo 37, coincidência essa lei é 37 também, artigo 37 da Constituição Federal, que fala da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A eficiência passou a ser um dos critérios para você se manter no cargo público. Da transferência. A transferência é a passagem do servidor estável, né, de cargo efetivo, então ele passa, né, de um cargo para outro, de igual denominação, pertencente ao quadro de pessoal diverso de órgão ou instituição. Então, a transferência, ele vai para o cargo que tem o mesmo nome, mas é um quadro de pessoal diferente, de um lugar passa para outro, de um departamento para outro, de uma secretaria para outro. A transferência ocorrerá de ofício. O que é de ofício? Por ato administrativo. Ato administrativo. O prefeito toma essa iniciativa, ou a pedido do servidor. De ofício significa que o prefeito decidiu transferir. Ou a pedido do servidor, atendido o interesse do serviço mediante o preenchimento de vaga. Veja, para que haja transferência, tem que haver a vaga e tem que haver o interesse do serviço. Pessoal, se um prefeito quiser perseguir um funcionário e transferir ele para um lugar, ele vai ter que motivar. O que é motivar a decisão dele? Ele vai ter que justificar que há realmente interesse do serviço e comprovar a existência da vaga, tá? Se não fizer isso, se não tiver as duas coisas, essa transferência pode ser anulada, por exemplo, até na justiça, se o servidor entrar na justiça. Então, tem que ter interesse do serviço. Por perseguição, já aconteceu de configurar isso e, inclusive, o prefeito ser punido por isso. Não o prefeito de Porto, mas já aconteceu em outras cidades. Parágrafo 2º. Será admitida a transferência do servidor, servidor ocupante de cargo de quadro em extinção, para igual situação em quadro de outro órgão. Veja, extinguiu aquele cargo e ele é transferido para um outro cargo, né? Num outro órgão ou entidade. É um reaproveitamento dele. Artigo 32. A transferência para cargo de carreira obedecerá às seguintes condições. Se for pedido pelo servidor, só poderá ser feita para a vaga a ser provida por merecimento. Então, se ele pedir a transferência, só poderá ser feita para a vaga a ser provida por merecimento, tá? E não vaga a ser provida por outra situação, como, por exemplo, tem determinados cargos que só são providos mediante concurso, tá? Não tem como haver essa transferência. Não poderá exceder a 1/3 de cada classe, ou seja, não pode ocupar cargo, o cargo não pode ser preenchido por transferência mais de 1/3 do número de vagas que tem lá. E só poderá efetivar-se no mês seguinte ao das promoções. Então, primeiro ocorre a promoção.
Depois é que se faz a transferência, por transferência, tá bom? Transferência é a pedido e promoção é por mérito, tá? A transferência por permuta, ou seja, eu troco com alguém, se processará a requerimento de ambos. Então, o João e o José, o João pede para ir para o cargo do José e o José pede para ir para o cargo do João. Ambos têm que pedir, não apenas um. Tá ok? Readaptação. A readaptação, pessoal, é a investidura do servidor em cargo de atribuição e responsabilidade compatível com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física, mental, verificada por inspeção médica. Pode ser, por exemplo, que o servidor tenha um AVC e fique com o braço esquerdo paralisado ou direito e ele não consiga mais exercer aquele cargo de motorista, mas ele pode... num outro cargo, como vigia, auxiliar de algum outro lugar. Primeiro, se julgado incapaz para o serviço público, ou seja, não tem como mesmo ele ser readaptado, ele vai ser aposentado, tá? Segundo, a readaptação será efetivada em cargos de atribuições afins, tá? Não é bem o exemplo que eu dei de motorista para guarda, né? Mas funções compatíveis, respeitada a habilitação exigida. Às vezes um cargo exige uma formação específica e não pode, né? Em qualquer hipótese, a readaptação, terceiro, não poderá acarretar aumento ou redução de remuneração, de salário. Não pode ele ir para um cargo readaptado e ganhar mais, nem ganhar menos. Quarto, será tornada nula a readaptação quando por junta médica oficial forem declarados insubsistentes os motivos da mesma. Ou seja, ele quer ser readaptado, mas o médico diz, olha, ele não está impedido de exercer o cargo anterior. Então, se houve a readaptação, ele volta para o cargo anterior. A reversão. A reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez. Então, ele estava aposentado por invalidez e quando por junta médica oficial for declarado insubsistentes os motivos da aposentadoria. Então, a reversão, nesse caso, é o aposentado que volta a trabalhar. Eu dei um exemplo acima de reversão por interesse público, que é o que falo para o primeiro. A reversão será feita a pedido ou de ofício, atendido sempre o interesse público. Então, muitas vezes pode ser que o cargo necessite que o aposentado volte e aí tem que haver o interesse público em primeiro lugar. Não pode reverter só porque a pessoa pediu. O servidor revertido só poderá concorrer à promoção depois de haverem sido promovidos todos os que integravam a sua classe à época da reversão. Tá? Terceiro, cessando a aposentadoria pela reversão, contar-se-á apenas para aposentadoria ou disponibilidade o tempo em que o servidor esteve aposentado. Então, cessando a aposentadoria, conta-se apenas para a aposentadoria ou disponibilidade o tempo que esteve aposentado. Por quê, pessoal? Não pode contar o tempo que ele estava aposentado para uma promoção, tá? Digamos que a pessoa para ser promovida, precisa ter 5 anos de exercício no cargo. E, ele ficou aposentado 3 anos e ele trabalhou mais 2 anos no cargo, não dá para dar os 5 anos contando a aposentadoria. Tem que ter, por exemplo, 5 anos de trabalho efetivo naquele cargo, tá? A reversão será feita, ou seja, far-se-á no mesmo cargo ou no resultante da sua transformação, tá? Não pode ser em cargo distinto, a não ser que tenha sido transformado. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo, ou seja, a pessoa revertida para aquele cargo que já está ocupado por um servidor, o servidor exercerá suas atribuições como excedente
até a ocorrência da vaga. Então, enquanto provido o cargo, o servidor exercerá as suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Então, ele vai continuar trabalhando lá até que surja uma nova vaga e aí ele possa ser empossado naquela nova vaga. Artigo 37. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado idade para aposentadoria compulsória. Compulsória é obrigatória, tá? Imagina a aposentadoria obrigatória com 70 anos de idade. Quando a pessoa fez 70 anos, tem que aposentar e nunca mais pode voltar ao serviço público. Artigo 38. A reversão de ofício, ou seja, porque a administração pública, o prefeito resolveu fazer a reversão, não poderá ser feita em cargo de remuneração inferior à recebida, percebida é recebida pelo aposentado, tá? 39. A reversão a pedido somente poderá ser feita em cargo a ser provido por merecimento. Reversão a pedido só pode ser feita em cargo a ser promovido por merecimento, tá? Não pode ser cargo que não permita promoção por merecimento. Artigo 40. Será tornada sem efeito a reversão e cassada a aposentadoria do servidor que dentro dos prazos legais não tomar posse. Então, vai ser tornada sem efeito a reversão e cassada a aposentadoria do servidor que dentro do prazo legal não tomar posse ou não entrar em exercício no cargo para o qual havia sido revertido, salvo motivo de força maior devidamente comprovado. Então, se ele deixou de ter aquelas limitações que o aposentava e não tomar posse, ele é como que demitido, tá? Artigo 41. O servidor revertido, a pedido, né, não poderá ser novamente aposentado com maior remuneração, antes de decorridos 5 anos da reversão. Então, a reversão, pessoal, é a chamada desaposentadoria. Então, olha só. Pode ser que a pessoa exercia um cargo e se aposentou. Aí ele faz a pedido a reversão e aceita a reversão dele por interesse público, mas ele decide se aposentar 3 anos depois. Ele pode, mas ele vai se aposentar com a mesma remuneração que ele tinha de quando ele era aposentado. Agora, se ele já estava ocupando agora um cargo novo que recebia mais e tem uma remuneração maior, para ele se aposentar com o cargo maior recebendo mais, ele tem que ter pelo menos 5 anos da reversão. Tá certo? Pessoal, depois tem a reintegração, a recondução, tempo de serviço. Tá muito longa essa aula aqui já, vou ter que parar, tá? Até para questão de edição aqui do vídeo. Então, ficamos por aqui. Bye, bye. Tchau, tchau. Até mais.